Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é um domingo especial, domingo que se comemora a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor. E nós não podemos deixar de parar para evocar essa lembrança tão gloriosa que foi a ressurreição do Cristo. E nós vamos abrir um texto que de um modo especial eu gosto muito, é Lucas 24, depois vocês leiam todo o capítulo, do versículo 14 ao 16, nós vamos ler apenas esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor: No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem trazer ânimo, Senhor, aos nossos corações, sobretudo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, de tantas perdas, de tanto luto. Que o nome do Senhor, Ele seja glorificado, que nós possamos olhar para a ressurreição do Cristo como o penhor da nossa própria ressurreição, que nós possamos, que os nossos corações possam ser tocados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora há pouco, antes de vir para cá, vi mais notícias, mas de ruins, a respeito da partida de algumas pessoas, algumas celebridades, dentre elas o Aguinaldo Timóteo, 84 anos, também vítima da Covid. E aí nós paramos para pensar a respeito de tudo isso que nós temos visto e vivido nos últimos tempos. E um dos sentimentos mais invasivos que nós temos experimentado nesses dias é o sentimento de medo. O ser humano, ele tem muitos medos. E a gente tem medo da contaminação, a gente tem medo das sequelas, a gente tem medos abissais. E hoje eu queria dizer para vocês que nos ouvem, o Senhor Jesus Cristo vive, não há o que temer. Esse episódio, narrado apenas por Lucas, mostra dois dos discípulos de Jesus saindo de Jerusalém, logo depois da morte de Jesus, e indo para uma aldeia chamada Emaús. O episódio nos faz parar para pensar sobre aquelas horas amargas, dolorosas, de dores profundas, de perdas profundas, quando buscamos uma rota de fuga. Invariavelmente, nas nossas lutas, nas nossas dores mais atrozes, nós buscamos uma rota de fuga. E Emaús representa isso para nós. Esses dias vividos, sobretudo, têm sido assim. Não há uma só pessoa com a qual a gente possa conversar, falar, que não tenha um resquício de medo no coração, uma inquietação, se não por si mesmo, pelos entes queridos, pelos parentes, pais, filhos, netos, enfim. É nessas horas que queremos dar um basta ao sofrimento. Embora ele nos enlace de maneira tal que não conseguimos enxergar nada mais além da própria dor. E isso tem sido experimentado por todos nós indistintamente. E esta não é uma crítica, mas a constatação de uma realidade que nos alcança a todos indistintamente, sobretudo, repito, nesses dias de perdas e lutos. Não existem gigantes emocionais. E a gente, às vezes, encontra pessoas que querem se mostrar muito tudo. Mas não existe ninguém muito tudo. Não existe gigantes emocionais. Numa área ou outra há vulnerabilidade. Então nós precisamos nos esconder em Cristo Jesus. E aí
percebemos que numa hora ou noutra nós baqueamos. E a pior das dores é a que dilacera a nossa própria carne, por mais que sejamos empáticos e compassivos com a dor do outro. O episódio nos mostra pelo menos 3 verdades no meio das nossas dores. Primeira, tendemos a fugir do local da dor. Eu me lembro que quando o pastor Malta teve o câncer, me desculpa se eu chorar, e estava muito difícil ali naquele hospital. Ele, na sala de cirurgia, com a idade que tinha já, e eu saí. Eu fugi do lugar da dor. E eu fui andando ali ao redor daquele hospital, com o coração dilacerado, orando, conversando com meu pai. E ao passar por uma barraca dessas que vende lanches, doces, uma mulher saiu lá de dentro, ela estava ocupada, e saiu lá de dentro e me encontrou e disse: vai dar tudo certo. É assim que o Senhor faz. Apesar de todas as profecias que foram feitas, que eu devia preparar o lenço, essas coisas doidas que as pessoas dizem sem se dar conta. Mas aquela mulher era Jesus falando comigo. A segunda coisa é que na hora da dor necessitamos falar sobre o assunto até que ele se esgote. E aí eu encontro a mulher, ela me diz essas palavras, eu sigo em frente e encontro meu filho. E ali ele vem, me abraça, começa a conversar sobre o assunto, quer falar, mamãe. Eu não tinha condição de falar muita coisa, mas assim, a voz daquela mulher, o abraço do meu filho, naquelas 2 situações, eu senti a mão do Senhor falando comigo. A terceira coisa é que a dor nos impede de enxergar aquele ou aquilo que nos foi enviado para consolar. No primeiro momento que aquela mulher falou comigo, eu estava chorando e aquilo, a coisa foi, eu vim mastigar aquelas palavras depois. E vi como aquelas palavras ardiam no meu coração. E aí a gente para aqui para algumas considerações. Aqueles discípulos entristecidos e de certa maneira frustrados pela morte de Jesus, parece que haviam esquecido tudo que ele dissera sobre aquele acontecimento. Às vezes nos deixamos aprisionar pelas dores de ontem e perdemos a dádiva do hoje. Jesus é a própria boa nova. Ele vive e podemos crer no amanhã, como diz a letra do antigo hino. Aqueles discípulos estavam atrasados quanto à última novidade. Assim como aquelas mulheres que haviam ido ao túmulo buscar dentre os mortos aquele que vive pelos séculos dos séculos. A dor e a tristeza tiram a visão da bênção de hoje. Que nós possamos atentar para isso. Segundo lugar, quantas vezes no meio das nossas jornadas dolorosas, o próprio Senhor vem e se coloca em nosso meio através de um amigo, um irmão amado que nos empresta seus ombros ou ouvidos, e até a mulher da barraca, para que possamos chorar e escoar a nossa dor. Outras vezes ele vem silenciosa e invisivelmente nos inundando com sua consolação, mas a tristeza e as lágrimas nos impedem de reconhecer. A dor faz isso. E eu tento me transportar para aquela cena e quase posso ver aqueles discípulos cabisbaixos, seguindo absolutamente sem esperança, pois a única que tinham havia morrido. Parecia fim da linha para eles.
Quantas vezes não nos sentimos assim? Como nós somos parecidos com eles? Terceiro lugar, Jesus segue com eles e chega o inevitável momento do confronto. O Senhor os chama e faz uma pergunta óbvia, mas necessária. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles ainda não haviam entendido ou sequer o reconheceram, e diz o texto: eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus ainda pergunta: que coisas? E depois de ouvir-lhes pacientemente o relato, vem o confronto. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Depois de uma aula sobre as Escrituras, Jesus faz menção de seguir em frente. É quando eles fazem um apelo a Jesus, que esse apelo toca meu coração de uma maneira muito especial. Quantas vezes nós nos vemos fazendo o mesmo apelo? Fica conosco, é tarde e o dia já finda. E só pelo modo inconfundível de partir o pão, eles o reconheceram. Jesus desaparecera do meio deles e eles exclamaram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Coisa linda demais. Eu sou apaixonada por esse texto, porque esse texto ele fala de humanidade, ele fala de vulnerabilidade, ele fala da tristeza profunda do nosso coração. E eu repito, ele mostra de um modo, num grande data show, que nós não somos super nada. Nós somos carentes, necessitados do Cristo, vulneráveis, necessitados de colo. É isso que nós somos. O que este episódio nos ensina hoje, no meio de tudo que estamos vivendo? Primeiro, de nada adianta tentar fugir do local da nossa dor, pois ele nos acompanhará. Segundo lugar, sim, falemos das nossas dores e sofrimentos sem nos esquecer de que não estamos sozinhos. Ele sempre encontra uma maneira de se colocar ao nosso lado. Ele vai usar meio mundo, até as pedras do caminho ele pode usar. Até uma jumenta, se for necessário. É tempo de abrir os olhos e enxergar o Cristo que está sempre conosco, nos consolando e amparando. Do contrário, nem estaríamos mais de pé. Eu falo isso de cadeira. Em terceiro lugar, a queixa dos discípulos quanto aos últimos acontecimentos estava desatualizada. Nós estamos desatualizados. Jesus está vindo. Ele está vivo. E é a primícia da nossa ressurreição. Algo novo já havia acontecido. Jesus ressurreto é a grande boa nova. Não podemos permitir que nada nos roube a alegria da ressurreição. Ele vive. Nós viveremos. Há esperança para o seu povo eleito, apesar de todas as dores e perdas do tempo presente. Em quarto lugar, se tem um povo que pode desejar feliz Páscoa, é o povo da cruz. Os judeus comemoram a sua Páscoa como a libertação da escravidão do Egito. Aquela Páscoa era uma prefigura da verdadeira Páscoa, que é a ressurreição do Cristo. Estamos unidos com ele na morte e na ressurreição, diz Paulo falando aos Romanos. E eu queria terminar com as palavras do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1, de 3 a 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Glória a Deus.
aqui só cabe um sonoro aleluia, que nós possamos nos regozijar pela ressurreição do Cristo, que o nome do Senhor ele seja glorificado na vida de todos vocês. Eu sei que todos, indistintamente, estão vivendo momentos de extrema dificuldade, de extrema agonia, mas ele vive. Não há o que temer, há esperança para nós. Que vocês tenham uma semana linda, cheia de graça, cheia da presença do Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.